A epopeia evolutiva do ser. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, 4. 1/3 dos espíritos na dimensão espiritual pretérita nem evoluíram para existirem como seres humanos na Terra. Eles ficaram como diabos, por serem contaminados por soberba, por seus preconceitos de bem e mal, indo contra o espírito de verdade, ficando presos no seu mundo inferior de consciência, o inferno. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29. O Espírito Santo é a verdade. A verdade é imbatível, intocável, irrepreensível, perfeita, sadia, santa. Somente a verdade é santa. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Os diabos, por irem contra a verdade, são chamados de mentirosos, por se iludirem em suas vaidades, desde o pretérito. Logo, não existe a compulsória e reativa teoria de reencarnação. Quem não evolui de consciência fica no mundo inferior de juízo. Não se anda para trás na ressurreição das espécies. Os médios seguem entidades atrasadas, que lhes enganam por milênios, até mesmo lhes transmitindo previsões de fatos. Por isso, desde o início, o ser superior de consciência proibiu o ser humano de provar de preconceitos de bem e mal, porque isso mata a evolução eterna do ser. Então, agora, depois de 3,5 dias cósmicos ou 3 eras e meia do surgimento da raça ariana, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e pessoas bestas preconceituosas, ficam presas no inferno queimando com a verdade junto a Satanás. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, 8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel 12, 7. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel 12, 11. A humanidade teve toda a era de peixes, de 2160 anos, para se arrepender de suas idolatrias, depois da abominação desoladora da crucificação de Cristo, e não se arrependeu. Dos outros 2/3, apenas 1/3 evolui para existirem no reino do ser superior, por serem puros, como Cristo, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Daniel 12, 13. Todas as doutrinas são mentiras, elas não existem na realidade. O amor real supera qualquer lei, pois amor já é respeito. O que nos une a Deus é o amor e não regras inventadas. Por isso, Cristo acabou com a mística e infantil lei de Moisés. Ele eliminou os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Logo, quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até João Batista, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16, 16. Está bem claro e compreensível a Escritura, para quem a lê. Portanto, a infantil e mística lei de Moisés, com os seus sacerdotes, templos, rituais e dízimo, e os profetas, até mesmo seu primo João, com o seu inútil ritual de batismo em água,
estavam fora do Espírito Santo da verdade do reino de Deus. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido segundo Coríntios 3, 14. Pessoas esclarecidas não fazem nenhum ritual. O ser discerne ou não, não há meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia liberdade, nem meia luz. As paranormais profecias são previsões de fatos que a humanidade realiza ao longo das eras e não inúteis doutrinas inventadas. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, 9. A própria existência das profecias comprova materialmente que existe mesmo uma consciência transcendental no infinito. Deus existe, e Cristo é o real Filho de Deus. Deus não faz discriminações de pessoas. Deus é amor real, incondicional, perfeito, infinito, absoluto. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. Quando a humanidade vai compreender que a palavra pecado significa somente injustiça, sem nenhum mistério, pois ela vem de delito. Então, as suas medíocres doutrinas vão imperdoavelmente contra o Espírito de verdade de Deus. Além disso, de serem condenadas pelo Espírito Santo de Deus, na realidade, elas vão contra a justiça da lei penal, por causa de seus declarados preconceitos contra pessoas. Cristo bebia a bebida alcoólica do vinho. Pessoas fortes, com autodomínio, não se viciam. E, ainda foi o seu primeiro milagre, transformar a água em vinho, para todos da festa beberem. E, logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. João 2, 9. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Mateus 11, 19. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Lucas 22, 17 e 18. Portanto, é mentira até discriminar a bebida, como fazem os idólatras de doutrinas. Os idólatras não podem beber, pois uma mente sem vícios ideológicos, com liberdade, encontra a Deus. Os idólatras são como os diabos, contra o amor de liberdade de Cristo. Contra os fatos não existem argumentos. Podem-se produzir inúmeras mentiras, mas não se podem produzir verdades. Não existe religião na realidade. Nenhuma religião, com seus preconceitos de bem e mal, é de Deus, não se religa a quem sempre está conosco. Deus é amor real e infinito, e não doutrinas inventadas. A teoria de cristianismo não é a original mensagem do Evangelho do Espírito de verdade. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. E, respondendo ele, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. Como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Marcos 9, 12. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe adentro das eras. Apocalipse 19, 3. E cantavam como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 3. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21.
O Evangelho no fim é restaurado porque até os discípulos não compreenderam realmente a Cristo. Eles não tinham um imparcial Evangelho de verdade, pois eles discriminavam preconceituosamente as mulheres dos homens. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Portanto, nem pastoras existiriam. A vida real é inefável, sem regras, sem doutrinas. Mas, seres sem amor real se banem a si mesmos do paraíso, eles não podem ficar com Cristo e Deus em seu reino unido. Então, evolua de juízo, seja livre, puro, como Cristo, sem doutrinas e sem qualquer preconceito contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, realmente. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12.